Olha, bem no coração da Amazônia tem uma estrada, que é basicamente terra e lama. E ela está no centro de uma batalha gigantesca. De um lado, a gente ouve falar em progresso, em desenvolvimento. Do outro tem o risco de destruição ambiental e, claro, de corrupção. Há décadas que a BR-319, que na teoria deveria ligar Manaus ao resto do Brasil, é mais um atoleiro do que qualquer outra coisa. Só que agora existe uma pressão política enorme para finalmente asfaltar tudo. A grande questão é, a que custo isso vai ser feito? Vamos começar pelo que é dito oficialmente, porque o finalzinho de 2025 foi um período cheio de anúncios que pareciam históricos. Na visão dos políticos, parecia uma vitória enorme. Aquele que era visto como o maior obstáculo de todos, a licença ambiental para o trecho mais crítico da rodovia, o famoso trecho do meio, parecia que finalmente tinha sido superado. E olha, não era só discurso não. Algumas coisas bem concretas começaram a acontecer. Pontes sendo reconstruídas, trechos que de fato já estão recebendo pavimentação, o progresso parecia real. Agora, a coisa começa a ficar interessante de verdade quando a gente coloca essas promessas ambiciosas lado a lado com a realidade financeira. O governo federal vem repetindo que a conclusão da BR-319 é prioridade máxima. É um compromisso, uma promessa. Só que aí, a gente vai olhar os números, o dinheiro, e a história muda completamente. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, a famosa LDO, mostra uma coisa bem diferente. Sabe todo aquele discurso de prioridade? Então, não tem verba específica detalhada para a obra. Aí fica a pergunta, qual é a prioridade de verdade? E a falta de dinheiro, acredite, é só o começo do problema. Tem uma barreira ainda maior pela frente. Uma barreira judicial e ambiental. E essa linha do tempo aqui, ela mostra perfeitamente o tamanho da confusão. Em dezembro de 2025, os políticos estavam lá anunciando que a licença estava liberada. Só que, na verdade, 5 meses antes, o Tribunal Federal tinha suspendido essa mesmíssima licença. E a preocupação da justiça tem um motivo muito claro. A simples emissão daquela licença inicial, sozinha, fez o desmatamento na região explodir 122% a mais. Basicamente, a estrada virou um convite para a derrubada ilegal de floresta. Tudo isso leva a uma pergunta ainda mais profunda. E, para ser sincero, bem preocupante. Será que existem pessoas e empresas que, na verdade, se beneficiam com a estrada continuando nesse estado de abandono? A suspeita é tão séria que o deputado federal Amon Mandel está tentando abrir uma CPI. E a acusação é gravíssima, a de que existe um cartel do asfalto, que lucra justamente com as péssimas condições da estrada. E quando olhamos os dados, eles são no mínimo impressionantes. Uma análise dos contratos de manutenção, ali de 2020 a 2027, mostra que uma única empresa, a LCM Construção, abocanha mais da metade de todo o dinheiro. E não é uma empresa qualquer não, é a mesmíssima empresa que está sob investigação no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por suspeita de liderar esse cartel e fraudar licitações pelo Brasil inteiro. E agora, a reviravolta que parece inacreditável, a mesma empresa acusada de lucrar com o abandono da estrada, foi a que ganhou um novo contrato de mais de 157 milhões de reais para finalmente começar a pavimentar a BR-319. Diante de tudo isso, como fica o futuro da BR-319? A verdade é que a estrada está presa num verdadeiro cabo de guerra. Porque, de um lado, tem uma vontade política fortíssima e, claro, a demanda da população pela estrada. Mas, do outro lado, tem a realidade. Orçamento que não existe no papel, decisões da justiça que barram a obra, um risco ambiental gigantesco e, claro, esses poderosos interesses econômicos que parecem estar em todo lugar. No final das contas, a pergunta que fica é a que está no centro de todo esse dilema. Uma questão que vai definir não só o futuro de uma rodovia, mas de uma parte absolutamente vital da Amazônia.